vamos mais uma vez lá para o final, só para a gente se situar, né? Lá no índice, só para a gente relembrar onde é que a gente está, né? Sempre, vamos dar essa relembradazinha, essa revisão no início. O catecismo tem 4 partes, né? A primeira parte é a profissão de fé, que a gente vai entrar daqui a pouco, talvez na próxima aula, no próximo encontro, nos 12 artigos do Credo, né? A segunda parte, que é a parte da celebração do mistério eucarístico, quer dizer, a questão sacramental, né, da celebração das missas e sacramentos, etc. A terceira parte, que é a vida em Cristo, ou seja, a parte moral mesmo do ensinamento cristão, né, que vai ser baseado nos 10 mandamentos, né? E a quarta parte, a oração cristã, que é baseado na oração do Pai Nosso como modelo de todas, como modelo de oração mais perfeito, né? Então nós estamos na primeira parte, ou seja, a profissão de fé. E a primeira parte é dividida em 2 sessões, né? A primeira parte dividida em 2 sessões. A primeira sessão é a que a gente está, né? Ainda tentando entender um pouco sobre o que é a fé, né? Como é que ela se manifesta, como ela nos é dada. E a segunda sessão, propriamente dita, é quando entram os 12 artigos do credo, né? Aí vai começar, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, etc, etc. Então nós estamos na primeira sessão da primeira parte. Já vimos o capítulo primeiro, né, que é o homem é capaz de Deus, quando a gente viu que nós fomos feitos, né, e temos a capacidade de ter uma relação pessoal com Deus. E vimos também o capítulo segundo dessa primeira sessão, que é Deus vem ao encontro do homem, né, que mostra como é que Deus se manifestou para nós, né, através da criação, como a gente viu, e todas as perfeições da criação falam da glória de Deus, manifestam a glória de Deus, como diz o Salmo, e através das Sagradas Escrituras, e também, né, através da tradição viva da nossa igreja. E nós estamos agora no capítulo terceiro, né, que é a resposta do homem a Deus, ou seja, Deus se mostra para nós e a gente tem que dar uma resposta, né? E essa resposta é dada através da fé, né? Então nós começamos esse capítulo terceiro no finalzinho do nosso último encontro, né? E lemos até o parágrafo 152, não? Né? Até o 152 a gente leu, né? Isso. Que é o primeiro artigo desse capítulo terceiro, fala do que é mesmo crer individualmente, né? Eu creio. E vai continuando, crer em Jesus Cristo, além de Deus, Pai único, né? O parágrafo 152 nos ensina a crer no Espírito Santo como tendo a mesma natureza divina, sendo uma outra pessoa divina, né? E agora nós entramos na divisão número 3, quer dizer, as características da fé, né? No parágrafo 153, desculpe, certo? Então vamos começar a nossa atividade aqui lendo, né? E fazendo aquelas paradas para comentar alguma coisa. A gente ainda não está tendo muita participação, né? Quando a gente estava no outro estudo do Evangelho de São Mateus, já estava todo mundo entrosado, já tinha mais participação, o pessoal já perguntava e tudo. Agora entrou um pessoal mais novo e fica à vontade também. Se quiser participar, né? Quiser interagir, é muito importante, né? Então vamos lá, o parágrafo 153. A fé é uma graça. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, Filho do Deus vivo, Jesus declara-lhe que esta revelação não veio da carne nem do sangue, mas do seu Pai que está nos céus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para prestar esta adesão da fé, são necessários a prévia e concomitante ajuda da graça divina
e os interiores auxílios do Espírito Santo, o qual move e converte o coração para Deus, abre os olhos do entendimento e dá a todos a suavidade em aceitar e crer a verdade, né? Quer dizer, que ele está dizendo que não é só a gente querer, né? Crer não é uma coisa só nossa, né? É uma coisa que é dada a nós por Deus no nosso batismo, né? No momento que a gente é batizado, a gente recebe essa virtude que é infusa na nossa alma, né? A nossa fé nos diz, e a gente vai ver isso com mais detalhe lá na frente, né? Que até o momento do nosso batismo nós temos uma alma humana como toda e qualquer criatura humana do mundo, né? Que esteja aí, com todas as capacidades e qualidades e defeitos e habilidades e potências de qualquer ser humano. E no momento do nosso batismo, nossa alma é modificada, ou seja, nós continuamos sendo seres humanos, mas nós sofremos um acréscimo de outras coisas que a gente não tinha antes do batismo, né? Basicamente, as virtudes teologais, né? Uma delas é a fé, que a gente está aqui, que é essa capacidade que a gente tem de aderir às verdades reveladas, como a gente vai vendo. A esperança, né? Que é a segunda virtude teologal, que é infundida na nossa vontade. E a partir daí a gente, iluminados, né? A nossa inteligência iluminada pela fé e nos mostrando as verdades que são direcionadas à vida eterna, né? A salvação da alma e aos destinos também dos condenados, né? A existência do inferno e tudo mais que a gente vai ver mais na frente. Iluminados por essas verdades, nós temos a esperança infundida na nossa alma, e essa esperança faz o quê? Nos impele, né? Nos empurra, ou seja, faz com que tenhamos vontade de salvar a nossa alma, né? Ou seja, viver conforme os ensinamentos da fé, e também evitar o grande mal, que é a condenação eterna, né? Então, conseguir o grande bem e evitar o grande mal, né? E a terceira virtude teologal que é infundida na nossa alma é a caridade, né? Que é o amor de Deus, né? O amor quer dizer, o amor é uma união, né? Entre duas pessoas, né? O amor é uma união entre duas pessoas. Não é união entre dois animais, entre nada, né? Duas plantas, entre uma pessoa e uma planta, né? Então ninguém ama uma planta, porque o amor é uma coisa assim que tem que ter o caminho de ida e volta, né? Então você pode até assim, a gente fala hoje em dia, né? Usa essa palavra de forma fraca demais, né? Você dizer que ama uma samambaia ou ama qualquer coisa, até um cachorro, né? A gente gosta, tem uma consideração e interage com aquele ser vivo ali, mas o amor mesmo quer dizer, pressupõe o amor em sentido forte, né? A palavra que foi traduzida para o latim como caridade, né? Caritas, que vem do grego, né? Que é o amor mais elevado, que tem 4 palavras em grego que se traduzem por amor. Você vê que a gente vem perdendo, né? O grego tinha várias palavras que diziam vários tipos de amor: o amor erótico entre um homem e uma mulher, o amor de filia, que é de amizade, até o amor mais superior, que é esse amor ágape, né? Que é o amor de transcendência, de querer o bem do outro acima de tudo, né? E essas palavras não se perdendo, e para nós tudo é amor, né? Amor. Então, aí a turma usa essa palavra de forma fraca e vai se perdendo essa força dessa palavra, né? Então, assim, essas 3 virtudes são infundidas na nossa alma a partir do nosso batismo, com a graça santificante, né? Quer dizer, presente de Deus, a graça de participar da vida divina. E outras coisas mais, como os 7 dons do Espírito Santo, etc. Então, a partir daí a gente está aberto a acreditar nessas verdades reveladas dessa forma que a gente tem visto aqui, né? Então, ele diz aqui: para prestar adesão da fé, são necessários a prévia e concomitante ajuda da graça divina. Quer dizer, a graça tem que estar presente antes de a gente acreditar, ou seja, a graça divina está aí, né, passando na nossa frente todo o tempo. E concomitante, ou seja, no momento mesmo que a gente diz que acredita, né, faz o ato de fé. E além disso, nós precisamos dos auxílios do Espírito Santo, né? Quer dizer, que são aquelas inspirações, aquelas emoções que se a gente abrir a nossa
inteligência, a nossa sensibilidade para perceber, né? A gente sabe que a gente tem vezes que a gente lê a Bíblia e não acontece nada. Tem vezes que a gente está na missa e não acontece nada. E tem vezes que uma palavra que às vezes não tem nada a ver, uma palavra ali solta pelo sacerdote ou pelas preces da comunidade, etc., nos vários momentos da missa, por exemplo, aquilo ali vem e nos toca, né? E faz que a gente pare para refletir. Às vezes a gente sai da missa ali, né? Tá praticamente ausente porque a gente foi tomado por uma determinada verdade mesmo que a gente captou ali e a gente para meditar naquilo ali, né? Então, assim, isso acontece a todo momento, né? E essas moções do Espírito Santo, ele diz aqui, move o coração para Deus, abre os olhos do entendimento, quer dizer, o coração é essa metáfora que se fala a respeito da nossa vontade, né? Então, move a nossa vontade em direção a Deus, abre os olhos do entendimento, que é outra metáfora, né? Que a nossa inteligência não tem olhos, né? Assim, é uma coisa espiritual na nossa alma, e dá a todos a suavidade em aceitar e crer a verdade. Essa palavra virtude, que a gente vai ver muito nesse catecismo aqui, muito mesmo, quer dizer isso, é uma coisa que a gente adquire com o tempo e com a repetição de atos, né? No caso da fé, a fé é uma virtude. Então, como é que a gente adquire a fé? A gente recebe no nosso batismo e a gente desenvolve essa fé e a faz crescer. Como? Com a graça de Deus e a moção do Espírito Santo, e a nossa parte é repetir e fazer atos de fé cada vez mais sólidos e repetidos e verdadeiros, e a nossa fé vai aumentando, né? Então, e quando a gente adquire uma virtude, tudo que essa virtude proporciona passa a ser mais suave e fácil de realizar. Eu costumo sempre falar, né? Como uma virtude que você adquire de forma natural, como aprender a dirigir. No começo a gente faz um esforço danado, não acerta e apanha e cai de moto ou não sabe dirigir, estanca o carro, etc. Com a repetição, com o nosso movimento voluntário, eu quero aprender a dirigir. Então eu vou treinar, repetir. E com o tempo você dirige de forma fácil, suave, sem precisar calcular nada, vira uma coisa praticamente instintiva, né? Você nem para pensar quando você está dirigindo, depois que você aprende. Então você adquiriu o hábito, a virtude de dirigir, certo? E assim é com a fé. A gente fazer as nossas primeiras orações mentais, né? Parar para rezar, até uma oração vocal mesmo, como um texto, né? Primeiras vezes que a gente vai rezar é um massacre, né? É cansativo e ninguém aguenta, e a repetição e vai dando sono e a gente se distrai e começa a pensar em outras coisas que não tem nada a ver. Com o tempo e a prática e memorizando aquilo ali, a sequência dos mistérios e por que você vê uma pregação e explica mais alguma coisa, por que a gente reza o texto, o que é o mistério luminoso, o que são os mistérios, tá? Com essa série de evoluções, né, a gente vai aumentando a nossa fé para essa devoção e assim para todas as outras, né? Então, por isso que ele diz aqui, né, que com tudo isso acontecendo, dá a todos a suavidade em aceitar e crer a verdade, certo? Então vamos aqui para o 154. A fé é um ato humano. O ato de fé só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. A repetição, né? Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não é contrário nem à liberdade, nem à inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Mesmo nas relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade acreditar no que outras pessoas nos dizem acerca de si próprias e das suas intenções e confiar nas suas promessas. Como, por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, né? Se casam confiando naquela promessa que a gente faz lá no altar, né? Amar e respeitar até o fim da vida, até que a morte separe, etc. Tá na saúde e na doença, né? Para assim entrarem em mútua comunhão, né? Quer dizer, está dizendo aqui que quando a gente confia, acredita no que outras pessoas nos dizem ou nos prometem, nós entramos em mútua comunhão. Nada mais é do que o casamento, nada mais é do que isso. E assim também a, a, a fé sobrenatural, né? Nas verdades reveladas.
Por isso é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé submissão plena da nossa inteligência e da nossa vontade ao Deus revelador. E entrar assim em comunhão íntima com Ele, né? Então, mesma coisa, né? Do mesmo jeito que a gente entra em comunhão com a nossa esposa, nosso esposo, confiando nas suas promessas e na sua fidelidade, nós também temos motivos mais fortes ainda para fazer dessa mesma forma para com Deus, né? Então tem a citação aqui: crer é o ato da inteligência que presta ao seu assentimento à verdade divina por determinação da vontade movida pela graça de Deus. Então essa frase resume tudo, certo? Aí eu já disse que mais de uma vez, né? Mas é importante sempre relembrar. Tem pessoas novas, tem pessoas que vêm hoje. O que é que ele diz aqui no começo desse parágrafo? A fé é um ato humano. Santo Tomás de Aquino, ele divide os atos em basicamente dois tipos. Existem os atos de homem e existem os atos humanos. Nós temos coisas em comum com todo o resto da criação, né? Nós temos coisas em comum com, por exemplo, tudo que não tem vida, né? Nós temos matéria, nós temos átomos de carbono, de oxigênio, de hidrogênio, nós somos formados de matéria, assim como as pedras, como a água, como tudo que está aí na criação, né? Nós temos algo em comum com os vegetais, por exemplo, né? E os vegetais só fazem o quê? Eles têm vida, quer dizer, eles interagem com o meio ambiente, eles incorporam elementos do meio ambiente a si próprios, né? Quer dizer, as raízes puxam a água e puxam os nutrientes do solo e recebem a luz solar pelas folhas, e tudo isso gera movimentos e transformações dentro daquela própria planta e faz com que ela continue viva, ou seja, fazendo essas operações repetidamente. Para quê? Para crescer e se reproduzir. É isso que as plantas fazem, né? Uma planta nasce, cresce, se reproduz através das flores, né? Dos pólens, aquela história toda. E essas morrem, as outras vão nascendo e crescendo, mas elas só fazem isso. E nós temos isso em comum com as plantas. Nós nascemos, nós comemos, nós recebemos luz solar, recebemos água e comida, e crescemos, nos reproduzimos, né? E morremos também, como as plantas nesse sentido, né? No sentido mais natural. Só que nós temos um degrau a mais. Nós temos algo em comum com os animais, que são seres mais complexos, né? E os animais têm o que a mais? Tem essa parte vegetativa, que é essa parte de nutrição e reprodução e crescimento. Mas os animais têm mais algumas coisas. Eles têm a capacidade de movimentar-se, ou seja, de sair de um lugar para outro, de andar, de voar, de nadar, né? E outra capacidade que é muito diferencial é a parte da sensibilidade, ou seja, receber estímulos externos através dos sentidos. Então os animais, desde os menos desenvolvidos aos mais desenvolvidos, têm os sentidos que basicamente nós temos desenvolvidos em um grau mais alto, como o tato, né? Os animais, e nós pegamos nas coisas, sentimos frio, sentimos calor, sentimos dureza, sentimos que outra coisa é macia e assim vai. Tato. Nós temos paladar, né? Nós sentimos os gostos das coisas, né? Você pode botar Coca-Cola em cima de uma samambaia e bota uma água e depois bota café para elas. A única coisa que vai acontecer é que ela ficou úmida, né? E ela não vai saber o que fazer com isso, não vai nada. E nós não, nós sabemos sentir os gostos diferentes, sentir as texturas e a temperatura da comida e da bebida, e assim sucessivamente. Nós temos o olfato, né? Nós sentimos cheiro, assim como os animais, né? Nós temos a audição, quer dizer, nós ouvimos os sons, né? E nós temos a visão, né? Que é o sentido mais nobre, mais espiritual. Por quê? Porque não precisa de contato físico. É o único sentido que não precisa de contato físico. Se a gente pensar assim, né? O tato é o mais simples, que eu só sinto se eu tiver contato físico, ou seja, eu só sinto esse livro se eu pegar nele aqui agora. Eu cheiro através de contato também, né? Porque algumas substâncias exaladas por esse livro viajam pelo ar. Não é assim uma energia nem nada. São partículas e substâncias químicas, né? Que viajam pelo ar e são captadas pelos meus nervos olfativos dentro do nariz, né?
Então tem um contato material mesmo. A audição também, né? Eu falo aqui, o ar vibra, faz tímpano de vocês, né? Que é a membranazinha que tem dentro do ouvido, e aqueles ossinhos pequenininhos vibrarem, e isso o cérebro da gente interpreta isso aí, a gente escuta, né? Vai ficando mais fraco, né? O contato físico, né? A gente vai percebendo, o tato é imediato, o contato, e a coisa vai ficando mais fraca. E a visão não precisa de contato nenhum, só precisa da luz. E a luz não é material, é energia, né? Bate nas coisas, reflete. Então, assim, nisso, mais uma vez, a gente vê que tudo é criado com uma hierarquia e uma ordem, né? Existem coisas, um grupo de coisas, um gênero de coisas que é sentidos. O gênero, nós temos 5 sentidos, mas dentro desses sentidos existem diferenças específicas. Existem coisas mais simples e coisas mais elevadas. E é tão mais elevada que praticamente todos nós damos mais valor à visão do que a qualquer outro sentido, né? Através da visão a gente percebe uma quantidade enorme de coisas, né? E nós temos tudo isso em comum com os animais. Então até aqui nós estamos vendo que nós temos algo em comum com todos esses animais e vegetais e tudo mais, toda a criação, né? E nós temos uma pontezinha com a parte superior, que é o quê? Nossa inteligência e nossa vontade, né? Isso os animais não têm, né? Os animais mais evoluídos não têm inteligência, não têm vontade. O macaco sabe bater numa coisa e quebrar uma coisa e descascar uma banana. Isso não é inteligência, isso é uma habilidade manual que uma águia, por exemplo, tem a capacidade de descer uma velocidade enorme, pegar um peixe dentro d'água. Isso é uma habilidade, né? Uma habilidade motora, né, e tal. Mas a inteligência é a capacidade que a gente tem de reconhecer verdades e captar a essência das coisas, né? Então, assim, você dá um livro desse pro macaco, ele pega, olha, né? E brinca, e joga no chão, e joga no outro macaco, brincando, faz aquilo, né? Mas ele não. Né? Aí você dá outro livro para ele, é outro livro, outro. Você dá outro livro para ele, você dá 500 livros para ele vai fazer a mesma coisa que ele. Né? E se eu perguntar para vocês o que é um livro, né? Todos nós vamos entrar, aí é um movimento interno, né? Nós vamos entrar para dentro da nossa alma, parar um pouquinho. O ideal é que a gente pense um pouquinho antes de falar, né? Aí você vai falar, né? O livro é uma coisa material, feita de papel, né? Feita de folhas, encadernadas de uma certa forma, com a sequência de páginas, e dentro dele tem palavras escritas de uma forma tal, divididas em capítulos, em seções e tal, tudo mais, e transmite conhecimento em determinadas áreas. Pronto. Isso aí é a nossa inteligência que está trabalhando. Nenhum animal é capaz de fazer isso. Nenhum animal é capaz de fazer isso. E a outra habilidade que a gente tem é a vontade. Que a vontade não é, porque a gente também usa muito pobremente as palavras, né? A vontade, bom, por que a gente usa pobremente? Porque a nossa língua vai ficando mais pobre. Desde a sua diferença, quando o latim foi se corrompendo, se transformando e virou português. Então a gente perdeu algumas palavras, são juntas só em uma. Por exemplo, no latim existe uma palavra para desejo, uma palavra para querer, assim, do ponto de vista de desejar mesmo, né? E existe a palavra voluntas, que é de onde vem a palavra vontade, que é outra coisa totalmente diferente. É diferente eu dizer, eu desejo beber essa água, tô morrendo de sede aqui, vou já beber. É diferente eu dizer que eu tô com vontade de casar com a minha esposa, eu tô com vontade de me converter ao catolicismo, por exemplo. A vontade é um apetite, quer dizer, é uma coisa que nos inclina a ir atrás de algo que foi mostrado pela nossa inteligência. Então, assim, no momento que eu digo que livro é isso aqui, tudo que eu acabei de dizer, aí alguém vai ter a sua inteligência iluminada. Às vezes, de repente, você pode nem ter nunca ter parado para pensar nisso, né? Ixi, é mesmo, o livro é isso aí. Eu quero saber mais sobre o livro. Então, a vontade nos move, nos empurra para procurar saber mais. E quais são os tipos de livro? Capa dura, capa mole, encadernação em espiral, ou encadernação brochura, isso aqui. Então, aí a coisa vai. Aí você vai aprendendo mais e vai querendo saber mais. E vai aprendendo mais e querendo saber mais. Eu não tenho a palavra para dizer vontade em português, eu não tenho. Eu fico dizendo, eu vou querer mais, né? Eu aprendo e vou querer mais. Eu aprendo e vou querer. Só que em latim é um verbo diferente para desejar e outro para exercer a sua vontade. Então, assim,
a gente vai perdendo essa capacidade expressiva se a gente não estuda, não lê, não vê os grandes escritores, né, e grandes comunicadores falarem de formas diferentes a mesma coisa, para a gente poder usar a nossa inteligência e entender que existem coisas diferentes, mais importantes, menos importantes. E quanto mais fraca esse nosso repertório, mais a nossa inteligência está débil, né, debilitada, e menos a gente vai perceber a realidade. E a fé é justamente isso. É um upgrade, é um aplicativo novo que entra no nosso celular da inteligência, né? De repente esse celular aqui não tem calculadora. Quando eu instalo o aplicativo da calculadora, eu posso agora fazer uma série de coisas, né? Então a fé é isso. É um aplicativo novo que é instalado no nosso celular e a gente passa a aprender a poder fazer mais alguma coisa. Mais o quê? A atender e responder às verdades de fé que nos são reveladas por Deus, né? Então assim, é sempre importante a gente de vez em quando falar essas coisas, porque isso aqui é a base de tudo, para a gente entender nossa fé, a nossa vida religiosa e tudo mais. E daí as outras coisas que são inferiores, né? Se a gente viver bem a nossa fé, as outras coisas vão caminhar de forma mais adequada. Sim, aí eu dizendo, só para terminar, né, que eu comecei a dizer, depois não terminei. Então São Tomás de Aquino divide esses atos de homem e atos de atos humanos e atos de homem. Os atos de homem são os atos que todos os homens podem fazer usando essas potências mais inferiores. Sensibilidade, a parte da reprodução, do crescimento, da alimentação, isso a gente não faz força nenhuma para fazer, né? Eu tomo água aqui, o meu organismo faz o resto. Absorve, ou se for uma comida que faça mal, eu vou vomitar, não é minha vontade que eu vomito, né? É uma coisa automática que o organismo faz, de forma vegetativa. Ou então, um animal que tem vontade de beber água, vai lá atrás do seu baciazinha lá e bebe água, né? Mas nós temos um upgrade, né? São os atos humanos. Esses só nós fazemos. E fazemos através dessas potências mais superiores, que são a inteligência e a vontade. Então, fazer um jejum em penitência, ou fazer um jejum por questões de saúde, ou fazer exercício físico contra o nosso desejo, né? Eu não desejo fazer atividade física. Eu não desejo fazer atividade física. Você vai quê? Quando você vai? Obrigado pela sua vontade. Não é obrigado a bate chipata, né? Você vai obrigado por quê? Porque você entende que existe uma verdade, né? Pela sua inteligência, você entende? Tem uma verdade aqui, qual é? Se você não fizer exercício físico, você vai ficar obeso, vai adoecer da coluna, vai adoecer do coração e vai morrer mais cedo sem precisão. Você pode melhorar tanto a qualidade da sua vida, como postergar um pouquinho o momento da sua morte se você fizer exercício físico. Então a minha vontade, entendendo isso, se move nessa direção do exercício físico, mesmo achando ruim, durante o exercício todo reclamando, achando ruim e tal, mas você faz. Por quê? Porque esse bem da saúde e da longevidade é superior àquele desconforto físico que você está sentindo naquele momento, né? Então a sua inteligência que faz isso aí. Por isso que ele está dizendo aqui que a fé é um ato humano. Porque a gente acredita depois que a nossa inteligência é iluminada pela verdade sobrenatural, né? As verdades reveladas. Ninguém se converte, a gente sabe disso, né? Ninguém se converte. Nós temos irmãos protestantes, nós temos irmãos que eu digo irmão de sangue mesmo, filho do mesmo pai, da mesma mãe. Tem irmãos protestantes? Pronto. Quanto é que você deseja que eles fossem católicos, né? Pronto. Mas a força não vai. Só se num momento eles tiverem a inteligência deles iluminada pela verdade sobrenatural, pela graça de Deus, pelas moções do Espírito Santo, e eles passem com a inteligência, com a vontade deles, decidir, não, agora eu vou me converter ao catolicismo. É assim que acontece, né? E foi assim que aconteceu com todos nós. Parágrafo 156. A fé e a inteligência. Talvez eu tenha antecipado alguma coisa aqui. Se for, a gente vai passando, né? E tiver alguma dúvida, vocês, por favor, fiquem à vontade para parar. 156. A fé e a inteligência. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Nós cremos por causa da autoridade do próprio Deus revelador, que não pode enganar-se nem nos enganar. Contudo, para que a homenagem da nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados de provas exteriores da sua revelação. Quer dizer, é isso aqui que a gente está conversando, né?
A gente entende coisas naturais. Quando a gente fala de coisas naturais, é coisas da criação aqui, né? A matemática, por exemplo, a matemática não é uma coisa física, que a gente não vê a matemática andando por aí, a gente não vê as equações, as contas, as frações, né? Mas a gente tem como, pela nossa inteligência, entender as operações matemáticas e as partes mais profundas da matemática, né? À medida que você se dedica e estude, você vai evoluindo. No começo a gente só sabe somar, subtrair as 4 operações, depois você aprende, sei lá, raiz quadrada, depois potenciação, depois frações, depois isso, aquilo, outro. E se continuar, for virar um engenheiro, vai ter que aprender cálculos, não sei o que, cálculos diferenciais, e não sei o que, até construir foguete e vai, não tem fim. Então a matemática, bom, a palavra matemática vem do grego que quer dizer o seguinte: aquilo que se pode aprender. Matemática quer dizer isso, aquilo que se pode aprender. Então, nós temos a inteligência e podemos aprender matemática e podemos aprender várias outras ciências. Mas tem muito matemático que não acredita em Deus, né? Tem muitos matemáticos, grandes físicos, astronautas, isso, aquilo, outro. Para aquele rapaz que foi o primeiro a pisar na Lua, ou foi o primeiro homem que foi para o espaço, estou lembrando agora, um desses astronautas russos, né? Que eram do regime comunista, ateu, né? Que o Estado impedia as pessoas de crer, né? Aí ele disse isso, né? Eu subi até o espaço, procurei Deus e não encontrei, né? Foi uma frase que ele disse aí. Eu não lembro se foi, acho que foi o primeiro astronauta da Rússia que foi para o espaço, né? Quer dizer, coitado, né? Ele confundiu isso, né? Ele confundiu uma coisa material. Ele pensa que quando a gente diz assim que Deus está no céu, é só você subir, um belo momento você vai embarroar com Deus, né? Ele não tem fé, né? E nesse caso aí ele também não tem inteligência bem desenvolvida. A inteligência dele está meio travada, ficou só na matemática, entendeu? Então assim, aí é isso que ele está dizendo aqui, ó. No começo, logo, o motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdades inteligíveis à luz da nossa razão natural. Quer dizer, não é porque, sei lá, só porque aconteceu um milagre na minha vida, uma cura milagrosa, etc. Não é só por isso que eu vou ter que acreditar agora. Quantas pessoas são alvo, vamos dizer assim, de milagres e permanecem com o coração duro, né? Não se convertem ou tão logo esqueçam aquela graça que receberam, já jogam toda a fé para o alto, né? Nós mesmos, né? Então, eu digo assim, quantos, eu incluso, né? Então não é por isso, né? Mas por causa da autoridade do próprio Deus revelador. Como a gente falou várias vezes, né? A gente não está atrás de provas de tudo que nos dizem, né? Se minha esposa diz tal coisa, eu não vou pedir para ela provar, me mostra o celular. Isso aí, pelo contrário, transforma a vida no inferno, né? Você acredita nela por quê? Pela autoridade da índole dela que você conhece, do passado, que nunca mentiu para você, né? E tudo mais. Tudo isso confere uma autoridade para ela dizer uma coisa e a gente acreditar. E quando ela disser uma coisa difícil de acreditar, mesmo assim eu vou acreditar, né? Quando ela disser alguma coisa difícil de acreditar, a gente vai acreditar. E é assim que acontece com a fé. Mas, para que a homenagem da nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados de provas exteriores. Deus não quis simplesmente fazer uma mágica ou qualquer coisa assim e pronto, a partir de agora todo mundo acredita, porque Deus nos criou livres, né? Então, assim, quais são essas provas? Aí ele vai dizer aqui: assim, os milagres de Cristo e de todos os santos, as profecias, a propagação e a santidade da igreja, a sua fecundidade e estabilidade são sinais certos da revelação, adaptados à inteligência de todos. São motivos de credibilidade, mostrando que o assentimento da fé não é de modo algum um movimento cego do Espírito. Quer dizer, você vai olhar, né? Os milagres de Cristo, né? Todos escritos e propagados. Eu não acredito, beleza, não acredito nessa Bíblia aí, tá bom. E os santos, né? 2000 anos de santos aí fazendo milagres, né? Parte do Padre Pio, 1960 e pouco aqui, né? Fez uma menina enxergar sem pupilas, né? E comprovado por médicos e tudo mais, e não viam como a menina vê, porque não tem pupila. Pupila é esse buraquinho preto que tem no olho da gente, que se não tiver, a luz não entra no olho.
E se não entrar no olho, que é a parte de trás do olho que enxerga, não é a pupila, essa bolinha preta, né? A pupila é só um buraquinho que abre e fecha para deixar entrar mais ou menos luz na retina, que está lá atrás do olho. Essa menina não tinha o buraquinho, né? Ela nasceu com a malformação e o olho dela não tinha a pupila, o buraquinho preto. Mas ela enxergava. Depois que ela foi acho que ela foi se confessar com o Padre Pio, levada pela avó dela. Eu não lembro exatamente da situação específica do milagre, mas mais ou menos assim. A menina era cega, já tinha uma certa idade, sei lá, uns 9, 10 anos, e a avó era devota do Padre Pio, e ela fez um jeito de levar essa menina para o Padre Pio, não sei se foi para ela tomar a primeira comunhão, uma coisa assim. E a partir daquele momento, daquela intervenção do Padre Pio, a menina começou a enxergar. E os médicos não tinham o que fazer, né? Que a menina enxergava, né? Botava as coisas na frente da menina, a menina enxergava sem ter pupila, né? Milagre, né? Pronto. Quantos desses aí tem? Quantos, né? São José Maria, os recentes, né? Os recentes agora, mas para trás não tem quem conte, né? As profecias, né? Quer dizer, todas as profecias, tá lá no Evangelho de São Lucas, né? Que não vai ficar pedra sobre pedra, Jerusalém e tudo mais, etc. Não deu, 10 anos depois, Roma foi e destruiu Jerusalém todo, né? Quer dizer, essa é uma das mais antigas, as profecias antigas. E as outras, né? E as outras que se concretizaram, né? Outra, a propagação e a santidade da igreja, né? Quer dizer, a igreja tá, como a gente sempre brinca aqui, né? Tá lá em Roma, aquelas igrejas belíssimas, e tá lá na Barra do Feijão, né? Uma igrejinha lá na Barra do Feijão, outra igrejinha lá, não sei aonde, né? Com a mesma fé, com a mesma Eucaristia, com a mesma devoção, às vezes até mais, né? As igrejinhas menores e tal, que passam um ano sem ver um padre, né? Muitas comunidades aqui só vê o padre na festa da sua padroeira, né? E mesmo assim essas comunidades permanecem católicas, permanecem na fé, e as pessoas permanecem com as suas devoções pessoais e comunitárias, e tentando buscar a santidade na medida das suas forças, do que a graça divina age sobre elas, né? Sua fecundidade, fecundidade é isso, né? A disseminação da igreja, né? Que mesmo apesar de tantas perseguições, como a gente já viu aqui algumas vezes, né? Perseguições ferocíssimas, né? E a igreja não se acaba, né? Baseado simplesmente naquela frase de Cristo, né? Que as portas do inferno não prevalecerão, né? Não pode botar para acabar e não acaba, não acaba, né? Então tudo isso são sinais certos da revelação, adaptados à inteligência de todos, porque todo mundo pode abrir os olhos e ver e entender isso aí, né? Então isso é um ato de bondade de Deus, né? Da bondade infinita de Deus, que Ele não quis impor nada à força para a gente, né? Ele simplesmente faz as coisas com suavidade, mostrando, e basta você se abrir que a gente vai vendo essas coisas acontecerem, né? 157. A fé é certa, mais certa do que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humanas, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que a dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma só dúvida, né? Quer dizer, a gente está tentando aqui, né? Pelejando aqui para aprender um pouco mais sobre a Igreja Católica, sobre a nossa fé e tudo mais. Mas se não tivesse, por exemplo, esses nossos encontros aqui, alguém aqui deixaria de ser católico por causa disso? Não. Por quê? Porque quem tem fé sabe que essas verdades não tem como ser falsas, falsidades, né? Pela autoridade de quem diz, a igreja e o próprio Deus, né? Que fala internamente em nós. Então, assim, 10.000 dificuldades, quais são as dificuldades? 10.000 que podem aparecer, não é muito mais de 10.000, né? Dificuldades que podem aparecer na nossa vida, né? Doença, problema de saúde, problema espiritual mesmo, problema com cônjuge, com filhos, no emprego, e perseguição pela fé, né? Exatamente. Então, assim, injustiça, né? 10.000 aqui o camarada foi generoso, né? Incontáveis, infinitas, inumeráveis dificuldades, não nos tira os mártires, né? Como o padre falou aí na missa domingo, pessoas sendo mortas, né? No Oriente Médio, né? Um dia desses foram 70, foi no Congo, foi? Acho que foi num país desse da África aí, que os caras invadiram a igreja lá e mataram 70 pessoas que estavam na igreja lá, católica. Isso está acontecendo a todo momento. Aí, ora um país fica mais calmo, ora no outro. Sempre nós seremos.
perseguidos pela fé. Nós aqui, graças a Deus, é até de certa forma tranquilo por um lado, né? E pior por outro, porque é uma coisa meio que é disseminada, né? A gente meio que às vezes é até impedido sugestivamente de não poder manifestar nossa fé, né? Por questões outras culturais aí, políticas, etc. Mas nada disso abala a nossa fé, né? Abala a nossa fé. Se você é abalado na sua fé em algum momento, mas dentro da nossa comunhão dos santos, não vai faltar um irmão para chegar para você e dar uma força e dar um apoio e mostrar uma palavra que você para pensar, é mesmo. Eu estou sendo ingrato, porque nos últimos, sei lá, eu mesmo não sei, nos últimos anos da minha vida eu tenho feito praticamente tudo que eu quero, na hora que eu quero, tenho saúde, financeiramente está tudo bem dentro da dificuldade que todo mundo tem. Aí um belo dia que eu adoeço, aí eu vou achar ruim, né? Quer dizer, Deus fez por mim tanto, e um belo dia que uma coisa dá errado, ou eu bato um carro, ou eu fico doente, ou eu perco um emprego e daqui a pouco eu consigo outro, mas nesse período que eu estou desempregado eu fico revoltado. Quer dizer, é falta de meditação no tanto de graças que a gente recebe, né? Benefícios desconhecidos, proteção no trânsito, pessoas que nos ajudam sem obrigação nenhuma. Quantas pessoas nos ajudam sem a menor obrigação, né? Então, assim, se a gente parar para meditar nessas coisas, a gente vai ver que a gente não tem. Mas alguém chega para te dizer, você está revoltado com uma coisa, aí chega alguém, rapaz, tá aqui, você tem sua casa, você tá, né, seus filhos estão com saúde, isso aqui você vai resolver. Pronto, você já se acalma ali, recebe, aí frequenta os sacramentos e assim vai fortalecendo novamente a nossa fé e nossa conduta humana no dia a dia, né? Então, assim, a certeza que a gente tem, você pode provar isso para alguém, né? Não pode, né? A pessoa chega e fala assim, rapaz, como é que você... Não tem como você provar as verdades de fé, né? Mas elas falam muito mais alto do que qualquer outra certeza que a gente tenha naturalmente, né? 158. A fé procura compreender. É inerente à fé o desejo do crente de conhecer melhor aquele em quem acreditou e de compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo exigirá, por sua vez, uma fé maior e cada vez mais abrasada em amor. A graça da fé abre os olhos do coração para uma inteligência viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do desígnio de Deus e dos mistérios da fé, da íntima conexão que os liga entre si com Cristo, centro do mistério revelado. Quer dizer, né, uma frase grande aqui, né, mas dizendo isso aí, né, que esse movimento que a gente acabou de falar aqui, nas coisas naturais. Você aprende uma coisa na matemática, você tem vontade de aprender outra coisa mais difícil. Aprende o mais difícil, tem vontade de aprender outra mais difícil. E assim você vai caminhando. Cada um na sua área. Professor, médico, enfermeiro, advogado, quer se aprofundar na sua área. E a fé, que é uma virtude que é infundida na nossa inteligência, opera da mesma forma que a nossa inteligência. Então, a fé deseja conhecer. É isso que ele acabou de dizer aqui no começo da palavra. A fé procura compreender. Aristóteles vai dizer: todo homem tem um desejo de conhecer, né? Todos nós temos um desejo de conhecer alguma coisa. Todo dia a gente quer aprender uma coisa nova, a gente fica feliz quando a gente aprende alguma coisa, né? A gente parece criança, né? Mesmo adulto, quando a gente aprende uma coisa nova, é aquela felicidade, brilha os olhos igual a criança quando entende uma coisa, né? Então, assim, essa é a nossa natureza humana, né? A gente deseja esse conhecimento. E a fé também age assim. E é por isso que nós estamos aqui, né? Não tem motivo nenhum, ninguém está recebendo, nem ninguém está pagando para estar aqui, tanto de gente desse aqui atrás de aprender alguma coisa, né? Continuando, ainda no 158. Ora, para que a compreensão da revelação seja cada vez mais profunda, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa sem cessar a fé, mediante os seus dons. Assim, conforme o dito de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para crer melhor, né? É esse o movimento. Que dons do Espírito Santo? Os dons da ciência, da sabedoria, né? Que vão agir diretamente, o dom do conselho, né? Que vão agir diretamente nesse ambiente da nossa alma, dessa parte da inteligência e da fé, né? 159. Fé e ciência. Muito embora a fé esteja acima da razão, nunca pode haver verdadeiro desacordo entre ambas. O mesmo Deus que revela os mistérios e comunica a fé, também acendeu no espírito humano a luz da razão. E Deus não pode negar-se a si próprio,
nem a verdade pode jamais contradizer a verdade, né? É por isso que a busca metódica em todos os domínios do saber, se for conduzida de modo verdadeiramente científico e segundo as normas da moral, jamais estará em oposição à fé. Quer dizer, o que é que ele está dizendo aqui? Hierarquia, né? Eu sou médico. Eu estudei medicina, não era convertido, né? Eu era católico de IBGL, como a gente chama, né? Estudei medicina como quem estuda qualquer coisa, sem, né? Tentando aprender aquilo ali que ensina anatomia, não sei o que, farmacologia, aprender a examinar um paciente, aprender a fazer uma cirurgia, a coisa mais complexa do mundo, pode ser. Neurocirurgia, um transplante de coração, quem sabe fazer. E isso está dentro do ambiente do conhecimento natural, ou seja, das coisas que estão aqui. Se isso não foi iluminado pela fé, que é superior, como a gente acabou de ver, como é que isso é iluminado pela fé? Como ele diz aqui, ó, de modo verdadeiramente científico e segundo as normas da moral. Porque a fé, a gente vai ver lá no final na terceira parte do catecismo, que isso tudo que a gente está vendo aqui é uma cadeia de uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Se isso, aquilo outro acontece. Se acontece A, B acontece. Por quê? Porque ele diz aqui, uma verdade não pode contradizer a outra, né? Então, a partir do momento que eu me converto, aí é como o pessoal fala popularmente hoje, você vira uma chave, né? Então, uma coisa que eu podia fazer simplesmente por querer ganhar o dinheiro de uma consulta, de uma ultrassom, de uma cirurgia, ou que eu podia simplesmente querer aprender. Para quê? Para o ser o melhor e ser reconhecido como um médico que sabe mais fazer determinada coisa e aparecer no jornal. Tem muito, né? Médico no jornal, na televisão, nas redes sociais, não sei quantos mil seguidores. Ou então, sei lá, para eu ter muito dinheiro, para eu viver viajando, essas coisas, né? Quando você tem essa ciência iluminada pela fé, muda, porque eu vou fazer como? Eu quero agora exercer o amor de caridade no meu irmão, no meu próximo, porque Deus disse que é no próximo que eu vou me aperfeiçoar e me santificar, né? Quem fizer isso, para mim essa frase na medicina é a mais, né? Quem fizer alguma coisa por um destes pequeninos é a mim que faz, né? Então você quer dizer, eu creio muito em Deus, não sei o que, rezo na minha casa, energia, não sei o que e tal, e não faz nada por ninguém, não ajuda ninguém, não tem interesse no bem-estar de ninguém, não ajuda, né? Tá lá, mostra-me sua fé sem obras, né? Como é que é? Que, a carta lá de Santiago, né? É. A fé se manifesta com obras, né? São José Maria vai dizer, obras é que são amores, né? Eu amo minha mulher. Eu dou umas pancadas nela às vezes, eu não boto comida dentro de casa, eu não dou nada a ela, eu não dou uma palavra carinhosa, mas eu amo minha mulher. Não tem isso, né? Uma coisa está contradizendo a outra. Obras é que são amores, quer dizer, o que você faz pelo outro é daí que você vê o amor embutido nessa história, né? Então, se essa ciência, eu dei o exemplo da medicina aqui, mas da mesma forma um professor, né? Professor, um advogado, né? Se ele colocar essas motivações sobrenaturais naquilo que está fazendo, a coisa vai se desenvolver muito mais a contento do que Deus quer de nós, né? E assim, a caridade cristã, ela é tão perfeita que ela não é capaz de fazer o bem a um e deixar o outro prejudicado, né? Porque às vezes essa caridade que a gente vê, tipo assim, essa caridade secular, de só dar coisas e tal, às vezes assim, você às vezes também tá um até prejudicando o outro, né? Coisa que a caridade cristã não, ela consegue atingir, fazendo bem a um sem causar um mal a outro, né? Um mal real. E às vezes tem muita gente que se guia pela caridade, porque até uma doutrina diz que você é salvo, você é a grande salvo, você se torna perfeito por conta das obras de caridade. O que eu vejo dessa caridade é que de pessoas na prática, que convivem comigo, assim, elas fazem um bem aqui e faz 10 mal ali. E assim, é aí onde entra a igreja, né? Por quê? Porque esses santos, esses, né, sacerdotes, essa doutrina da igreja que vem passando séculos, né, se aperfeiçoando, é aí onde entra, porque às vezes a gente faz sem discernimento.
Às vezes você quer fazer um bem para uma pessoa e não percebe que está fazendo mal para 10 pessoas, né? E aí você chega, né, numa direção espiritual, num padre, num sacerdote, numa pessoa que tem conhecimento e explica a situação, e a pessoa que consegue ver a situação de fora e diz, olha, a sua intenção é boa, você está fazendo coisa boa aqui nesse ponto, mas ó, isso aqui está acarretando esses outros prejuízos aqui, então você não deve fazer porque o mal está maior do que o bem, né? A questão do mal menor, tem toda a questão moral envolvida aí, e a moral está dentro da nossa natureza humana. Nós somos seres morais, ou seja, nós temos a todo momento que escolher fazer o bem e evitar o mal, para nós, para os outros, né? Então, assim, isso é uma das virtudes que a gente vai ver lá na frente, é a justiça, né? Mas vamos em frente. Isso aí vai, naturalmente, à medida que esses conhecimentos iniciais vão se sedimentando, a gente vai entendendo melhor os lá na frente, né? As realidades profanas e as da fé encontram a sua origem num só e mesmo Deus. Mais ainda, aquele que se esforça com perseverança e humildade por penetrar no segredo das coisas é como que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todos os seres e faz que eles sejam o que são, mesmo que não tenham consciência disso, né? Foi o que o Santo Agostinho disse, né? Santo Agostinho era um cidadão extremamente inteligente, estudioso, e queria buscar a verdade verdadeiramente. Ele tinha esse desejo consciente. Ele estudava as doutrinas que existiam, tudo, para tentar descobrir a verdade, né? Aí foi, não sei o que, foi gnóstico, fez várias seitas, ele fez parte, né? E nunca se sentia realizado, né? Assim, satisfeito nas suas aspirações da sua inteligência, né? E ele diz, né, nas confissões, em algum momento ele diz lá que quando ele se converteu e se batizou, parece que a inteligência dele se abriu, né? E ele conseguiu entender coisas que ele passou a vida tentando entender e não conseguia. E conseguiu escrever livros que até hoje nunca vão ser superados, né? Como, né, desde as confissões, que são até um livro assim, aparentemente um pouco mais simples, pelo menos na parte autobiográfica, né, mas tem altas reflexões filosóficas ali, até o Tratado da Trindade, que foi um livro talvez mais complexo que ele conseguiu escrever, né? Vamos em frente. A liberdade da fé, 160. Para ser humana, a resposta da fé dada pelo homem a Deus deve ser voluntária. Por conseguinte, ninguém deve ser constrangido a abraçar a fé contra a vontade. Efetivamente, o ato de fé é voluntário por sua própria natureza. A gente acabou de ver isso aqui, está repetindo, né? Nós que antecipamos, né? E certo que Deus chama o homem a servi-lo em espírito e verdade, mas se é verdade que este apelo obriga o homem em consciência, isso não quer dizer que o constrange. Quer dizer, o que ele está querendo dizer aqui? Essas verdades que são reveladas, no momento em que você as entende, elas te obrigam a seguir, né? Platão já sabia isso. Na Grécia, 400 anos antes de Cristo, nunca ouviu nem falar o que era judeu na vida. Ele dizia, verdade conhecida, verdade obedecida. Se você conhece uma verdade, você tem que obedecer a ela, senão você vai se prejudicar. Então, aquele exemplo que eu usei 1 ou 2 encontros aqui atrás, né? Se eu entendo uma verdade que eu ganho 2 salários mínimos, eu tenho que viver conforme esses 2 salários mínimos. Se eu viver achando que eu ganho 5, eu vou bater com a cara na parede. Ah, eu pego dinheiro emprestado e parcelo no cartão e não sei o quê. E em algum momento, muito breve, a coisa vai estourar, né? E você vai levar uma pancada maior do que se tivesse organizado no começo. Então é isso, as verdades nos obrigam, mas não nos constrange. Ele está dizendo esses 2 verbos: obriga a consciência, mas não nos constrange. Quer dizer, não é uma coisa que é automática. Ou seja, você pode agir contra essa verdade, né? Não, eu ganho 2 salários, mas não quero nem saber. Eu vou comprar um iPhone novo no cartão, que eu tenho um limite. Eu vou não sei o que, eu vou pegar dinheiro emprestado com mamãe, que ela não sabe que eu estou devendo. Eu vou pegar dinheiro emprestado com a agiota. Quer dizer, você está todo o tempo conscientemente agindo contra aquela verdade que você conheceu. Mas isso vai ter uma consequência. No nosso caso, as verdades de fé é a condenação eterna, o inferno, né? Isto foi evidente no mais alto grau em Jesus Cristo. De fato, Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo nenhum constrangeu alguém.
Deu testemunho da verdade, mas não a impôs pela força a seus contraditores. O seu reino dilata-se graças ao amor pelo qual, levantado na cruz, Cristo atrai a si todos os homens, né? É outra coisa que a gente comentou em um certo momento, né? O poder de Deus, a ação de Deus não é tanto de empurrar, mas de atrair, né? A partir do momento que você vai vendo o brilho de Deus, as verdades se aparecendo na sua frente, você vai sendo atraído, vai sendo chamado e você vai respondendo mais ou menos intensamente, né? A necessidade da fé, 161. Para obter a salvação, é necessário acreditar em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nos salvar, quer dizer, Deus Pai, né? Porque sem a fé não é possível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11. E chegar a partilhar a condição de filhos seus. Ninguém jamais pode justificar-se sem ela, e ninguém que não persevere nela até o fim poderá alcançar a vida eterna. Então é isso, né? A gente recebe a fé em semente no nosso batismo, a partir de Jesus Cristo, né? E daí a gente vai desenvolvendo e vai perseverando, e tem que perseverar até o fim. E se a gente perder a graça por pecados mortais, nós temos as ferramentas para recuperá-la e para desenvolvê-la, né? Recuperá-la pela confissão ou pelo batismo e desenvolvê-la pela nossa vida de oração e pela vida sacramental, por exemplo, né? Mas tem que perseverar até o último momento, né? Por isso que tem lá na Ave Maria, né? Agora e na hora, a gente pedindo auxílio da Nossa Senhora, agora e na hora da nossa morte. A gente não pede auxílio de Nossa Senhora para mês passado, né? Nem para daqui a 5 anos, né? Não, a gente pede para agora, para nesse momento eu estar com a minha fé e minha graça em dia, para que eu possa, se eu morrer agora, eu estar pronto, né? Perseverança na fé, 162. A fé é um dom gratuito de Deus ao homem, mas nós podemos perder este dom inestimável. Paulo adverte a Timóteo a respeito dessa possibilidade. Combate o bom combate, guardando a fé e a boa consciência. Por se afastarem desse princípio, é que muitos naufragaram na fé. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, temos de alimentar com a palavra de Deus, temos de pedir ao Senhor que nos aumente. Ela deve agir pela caridade, ser sustentada pela esperança e permanecer enraizada na fé da igreja, né? É isso que a gente acabou de falar, né? Receber a fé no batismo, a fé, a graça santificante, recuperá-la através do sacramento da confissão e fazê-la crescer, alimentando no sacramento da Eucaristia e nas nossas orações pessoais. Todos os sacerdotes, todos os santos em todos os tempos nos orientam a pedir a fé, né? Nosso Senhor diz lá, né? Pedi e recebereis. Mas teve algum momento aqui que eu fiz essa digressão aqui, né? Pedi e recebereis. Certo, mas tudo que a gente pedir, Ele vai dar? Não. Só o que a gente pedir em nome dEle. Não é assim que Ele diz em outro momento? Tudo que pedires em meu nome, o Pai vos concederá. Certo. E o que é o nome de Jesus? Deus salva. Não é isso que significa Jesus? Deus salva. Então Jesus só vai nos dar, Deus Pai só vai nos dar o que a gente pedir em vistas à nossa salvação. Porque o nome de Jesus quer dizer a nossa salvação eterna. Então, se eu pedir alguma coisa a Deus que não contribua para a minha salvação eterna, Ele não vai me dar, né? E se precisar demorar 10 ou 15 ou 20 anos para Ele me dar essa coisa que eu peço, é porque esse tempo era necessário para a minha salvação eterna. Então, assim, tudo que a gente pedir em nome de Jesus, quer dizer, em vista da nossa salvação eterna, Deus nos concederá. Porque se pedir, se bater, a porta será aberta, né? Então tá aqui. O catecismo da igreja está dizendo: temos de pedir ao Senhor que nos aumente. E talvez é importante dar qual o sentido do santo, né? Porque muitos interpretavam o que a gente quer. Como disse, o destino que está dando por ele, também já virou. E já nós não. Tem uma parte, sabe? Os 8 vão para cá. Exato. E assim, dá para escrever, né? Sim. Sai da volta. Sim. E a pele. O São José Maria diz, né? A conversão é coisa de um instante. A santificação é coisa de uma vida, né? Então, assim, você
tá buscando a conversão e tal ali, mesmo que não queira, por exemplo, eu busquei a conversão sem querer. Minha pessoa, busquei as conversões, eu era católico, como eu disse, né? Por uma série de caminhos que mais inesperados possíveis, eu cheguei a estudar a fé católica, né? Com o padre Paulo Ricardo. Sem frequentar missa, sem nada, né? Anos, né? Eu estudei, sei lá, 2 ou 3 anos sem tomar uma eucaristia, sem fazer uma, né? Aí quando você se converte é um momento, você decide, a partir de um determinado momento, pronto, não tem mais motivos para eu não aceitar. Paulo Ricardo, 3 anos não sentia vontade de. Você vê, né, como é? É. O ser humano é assim. Tem gente que é mais, tem gente que... Ricardo, é? Pois é. Mas você sempre fica Sim, né? Culturalmente, né? Assim, nunca fui protestante, né? Na família. Mas também não tinha nada de incentivo. Só minha avó era muito católica, né? E tudo, mas a geração dos filhos dela, dos meus pais, né? Zero praticamente, né? Então assim, alguma coisa que né? A gente sabe que é Deus, né? Tava me empurrando naquele caminho ali. Aí você é outro caminho, você é outro, cada um é um, né? Aí quem teve a graça de nascer católico, de frequentar a igreja, não sei o quê, vai ser empurrado para melhorar também isso aí, vai, né? Então assim, nós temos que pedir, um dos pedidos que não pode faltar nas nossas orações é: eu creio, mas aumentar a minha fé, né? Eu espero, mais minha esperança, que eu vos amo, mas abrasar o meu amor. São os 3 pedidos que não podem faltar, não com essas palavras, né? Cada um bota as suas palavras, mas nesse sentido, né? Saber que a fé não é uma coisa que tem ou não tem, né? Sim, tem um ponto que é ou você tem fé ou você não tem. Mas para quem tem, pode ter em graus de perfeição diferentes, né? E ela mesma, né, são etapas. Primeiro você recebe a fé da igreja, né? Aí você agora tem a fé, aí depois vai cuidar dela, né? De alimentar, de aumentar, de aprofundar e de guardar também. Quando perder, que a vergonha e buscar de novo, né? Então vamos em frente. A fé, vida eterna iniciada, 163. Olha, ó, 1h10 e já lemos 10 parágrafos, né? Tá bem abaixo da média. Desse jeito aumenta de 3 para 10 anos. Eu vou interagir para ver também você que fala uma Bíblia, eu parar aqui de 12 e depois. É que às vezes, sempre assim, nos primeiros a gente acaba se estendendo um pouco mais e depois a gente vai vendo que a gente acaba comentando, né, outras coisas, né? 163. A fé faz que saboreemos, como que de antemão, a alegria e a luz da visão beatífica. Termo da nossa caminhada nesta terra, né? Quer dizer, saborear, né? É a mesma raiz da palavra saber. Tinha parado para pensar nisso, né? Saber, né? Saborear. Pronto. Quando a gente sabe alguma coisa, é como se a gente saboreasse uma coisa, né? Saborosa, né? O pleonasmo, né? Então, assim, é uma coisa boa, né? Então, a fé faz com que saboreemos de antemão a alegria da visão da luz e da visão beatífica, né? Que é da felicidade eterna. Então, veremos a Deus face a face, tal como Ele é. Porque o mesmo São Paulo diz que nós por enquanto, vemos como um espelho, né? A fé, portanto, é já o princípio da vida eterna. Enquanto desde já contemplamos os benefícios da fé, como reflexo no espelho, é como se possuíssemos já as maravilhas que a nossa fé nos garante havermos de gozar um dia, né? Claro, se a gente não tivesse esperança, né? A gente saboreia um pouquinho hoje, na missa de hoje, na nossa oração de hoje, a gente sai com a nossa fé fortalecida. Se a gente não acreditasse que no final a gente vai, né? É como se a gente vai construindo uma coisa. Você vai fazer uma faculdade, né? PEA, 6 anos, né? Minha faculdade, 6 anos de PEA, de plantão, não sei o que, estudando. Se você não acreditar que no final você vai terminar e receber um diploma e poder trabalhar, né? Você não tem. Então você saboreia antecipadamente algo que a sua inteligência já reconheceu como um bem, né? Sua vontade vai te levar para lá. E nada mais forte do que a nossa salvação eterna, né? 164. Por enquanto, porém, caminhamos pela fé e não vemos claramente. E conhecemos Deus como um espelho de maneira confusa e imperfeita, diz São Paulo. Luminosa por parte daquele em que ela crê,
a fé é muitas vezes vivida na obscuridade e pode ser posta à prova, né? A gente falou aqui, as dificuldades, né? O mundo em que vivemos parece muitas vezes bem afastado daquilo que a fé nos diz. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte parecem contradizer a boa nova. Podem abalar a fé e tornarem-se, em relação a ela, uma tentação, né? É então que nos devemos voltar para as testemunhas da fé, né? Abraão, que acreditou esperando contra toda esperança. Se tinha um cidadão que não tinha motivo para acreditar em nada, era Abraão, né? Só que ele viu Deus, Deus falou para ele, então ele não tinha nenhum motivo, era para não fazer aquilo que Deus pediu, né? A Virgem Maria, que é o outro testemunho da fé, ele está falando aqui das testemunhas da fé, né? No Antigo Testamento, Abraão, e no Novo Testamento, a Virgem Maria, que na peregrinação da fé foi até a noite da fé, comungando no sofrimento do seu filho e na noite do seu sepulcro, né? Aquela história que a gente comenta sempre, né? No sábado santo só existia uma pessoa com fé viva no mundo, que era Nossa Senhora, né? Todos os apóstolos abandonaram, os discípulos não acreditavam mais em nada, né? Porque Jesus morreu, acabou-se, né? Nossa Senhora não, é o único depósito de fé vivo que nunca morreu, né? E tantos outros testemunhas da fé, envoltos em tamanha nuvem de testemunhas, devemos desembaraçar-nos de todo o fardo e do pecado que nos cerca, e correr com constância o risco que nos é proposto, fixando os olhos no guia da nossa fé, o qual leva à perfeição, né? É aquela história, a gente aponta para a perfeição, a gente aponta para a santidade, né? Vamos chegar lá na santidade nessa vida? Não sei, né? Não sei, a gente aponta para lá. Eu só não posso chegar em Fortaleza se eu dobrar a esquerda em Peixe Gordo. Não chego em Fortaleza, né? Se eu vou para Peixe Gordo e dobrar a esquerda, eu não chego em Fortaleza, né? Eu dobro a direita, eu posso cair ali na ponta do Peixe Gordo e me acabar num acidente aqui. Mas eu apontei para lá, eu queria ir para lá. Então a gente aponta para a santidade, a gente aponta para a nossa salvação. Como é que a gente vai para a salvação? Você vai para Fortaleza na doida? Não, você vai seguindo um caminho, né? Você vai pegar a BR, né? E o caminho está lá desenhado, né? Os riscos no chão, tem os branquinhos do lado direito, tem os amarelinhos do meio, né? Tem as placas, tem os sinais que diz que você pode ultrapassar ou não pode ultrapassar, né? Assim, os mandamentos nada mais são do que essas sinalizações que a gente tem na vida, né? Olha, se você ultrapassar aqui, meu filho, você vai bater de frente com a carreta. Ou se você entrar nessa curva aqui com mais do que essa velocidade, você vai virar e se acabar lá embaixo do aterro. É isso que a estrada faz, né? Aí a estrada tem aqueles negócios que protege assim, né? Aqueles ferros, guarda-reio. E você, às vezes você teme fazer uma coisa um pouco errada, certo? A BR manda você andar 80 por hora. Tem uma curva muito fechada lá. Aí você vai a 100. Aí você sobra na curva, mas você bate naquele ferro e não morre, você acaba lá embaixo. Isso aí a gente pode pensar nos pecados veniais, né? A gente vai andando na nossa vida e vai fazendo uma besteirinha aqui, outra lá. Não perde a graça de Deus, mas está se arriscando, está acabando o carro, arranhando tudo, né? E lá na frente pode não, noutra curva pode não ter o guarda-reio, não sei se acabar lá embaixo do aterro. Então, a gente aponta numa direção e tenta ir, né? Tenta ir com a nossa constância, tá aqui, constância na fé. Todo domingo, as nossas orações, nossas devoções pessoais guiadas pela igreja, e é assim que a gente vai. Se vai chegar e quando vai chegar, se a gente chegar em Fortaleza todo acabado, o carro todo acabado, todo, né, lascado, vai pro JF, todo mazelado, bom, aí vai pro purgatório e termina de ajeitar, né? Pronto, faz a cirurgia, né? E amputa uma perna e faz isso, aquilo, outro, mas escapou, santificou, pronto, tá bom demais, né? Vamos chegar, acaba, tá? Chegar. E quem for menos acabado de ir, puxa o outro, empurra o carro do outro, né? Ajuda a trocar o pneu. É assim, né? Artigo 2. Nós cremos. Nós estamos no parágrafo 166, né? Vamos lá. A fé é um ato pessoal e uma resposta livre do homem à proposta de Deus que se revela. Mas não é um ato isolado. Ninguém pode acreditar sozinho, tal como ninguém pode viver só. Ninguém se deu a fé a si mesmo, como ninguém a si mesmo se deu a vida.
Foi de outrem que o crente recebeu a fé. A outrem a deve transmitir. O nosso amor a Jesus e aos homens impele-nos a falar aos outros da nossa fé. Cada crente é assim um elo na grande corrente, na grande cadeia dos crentes, né? Não posso crer sem ser amparado pela fé dos outros, e pela minha fé contribuo também para amparar os outros na fé, né? Nós, primeiro, esqueçamos a fé por enquanto. Naturalmente, nós somos animais sociais. Aristóteles também disse isso, 400 anos antes de Cristo. O homem é um animal racional e social. Ninguém vive só, né? Até essas histórias fantásticas, né, que a gente vê, aquele menino lobo, né, Mowgli, o menino lobo, né, que foi criado na floresta, não sei o quê. Mas aqueles animais na historinha é como se fosse gente, né? O leão fala com ele, o leão não, sei lá o que é, macaco, urso, sei o que, fala com ele, né? E eles interagem como pessoas, porque o ser humano é um animal social, não existe ser humano isolado. Isso, só o fato de a gente olhar uma criança, né? A gente vê o quão indefesa é uma criança e o quão dependente dos outros é o ser humano, né? É praticamente o único animal que não se escapa sozinho, né? Um bezerrozinho nasce, 2 minutos, a mãe fica ali um pedacinho para não vir um outro animal e comer, e em 10 minutos ele já está em pé, já está atrás de mamar sozinho. Os nossos não, se a gente não ensinar a mamar, coitados. Se a gente não botar uma mamadeira na boca, para aprender a mamar, dificuldade, sabem mamar, e morre a mãe, a confusão, e não sabem fazer nada, não sabem dormir, não sabem comer, não sabem fazer nada. Então, nós somos muito imperfeitos e muito dependentes uns dos outros, e assim foi porque Deus o quis. Nós somos diferentes, porque o mundo devia ser igual, todo mundo devia ser igual, né? Nós somos diferentes para que precisemos uns dos outros, né? O que eu não sei de brinquedo para meus meninos, o Sanibete sabe, né? Eu vou lá e compro os brinquedos. Aí ele adoece, não sabe o remédio que vai tomar, ele vem lá e eu ajudo ele, né? Ajudar ele. E assim vai. Eu não sei aprender determinada coisa, eu vou para um professor e ele me ensina. E eu levo um processo na justiça, eu vou para um advogado e ele me ajuda. E assim vai, né? Se a gente entender isso, o fardo da desigualdade fica muito leve, né? Jesus, a missão dele, uma delas é essa, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Creiam em mim que eu tornarei o fardo leve, né? O fardo da desigualdade, se a gente não tiver essa fé, é um fardo muito pesado, né? Você alimenta o quê? Alimenta a inveja, o ressentimento, o ódio de quem está superior a você e tudo mais. E a soberba e a prepotência de quem para com quem está abaixo de você, né? Nessa cadeia aí, né? Nessa escada social, vamos dizer assim. E se a gente tem a fé, mudou totalmente. Aquela história que eu falei, né? Vira uma chave, né? Quem tem fé e vive conforme o ensinamento da Igreja Católica vai ver na diferença uma oportunidade de exercer a caridade, fazer algo pelo outro e se santificar, né? 167. Eu creio. É a fé da Igreja professada pessoalmente por cada crente, principalmente por ocasião do batismo. Nós cremos. É a fé da Igreja confessada pelos bispos reunidos em concílio ou, de modo mais geral, pela Assembleia Litúrgica dos crentes. Eu creio é também a Igreja, nossa mãe, que responde a Deus pela sua fé e nos ensina a dizer: eu creio, nós cremos. Quer dizer, é isso aqui, né? Ninguém crê sozinho. Tudo a gente recebeu dos outros, né? Desde a vida, como a gente costumava falar aqui em outros momentos, né? Até uma pessoa que foi filha de uma violência sexual, por exemplo, né? Ela deve a vida àquele criminoso, né? Então, assim, até isso a pessoa não é capaz de se dar, né? A própria vida. Quer dizer, Deus se utiliza de situações as mais diversas possíveis para lhe dar um presente que é a vida, né? E a fé, né? Nesse caso aqui que a gente está pensando. Então, eu creio individualmente, né? É assim que a gente professa a fé, né? Na hora da missa lá, creio em Deus Pai. E na hora do final da missa, nós está comunhando, nós rezamos o Pai Nosso, né? Pai Nosso, né? Como a gente viu aqui no nosso encontro sobre o Pai Nosso, né? É uma oração coletiva, né? Sempre que a gente reza o Pai Nosso, nós estamos rezando coletivamente.
dai-nos a nós o pão de cada dia, né? Não é dai a mim o meu pão de cada dia, né? Assim, então assim, a igreja nos ensina isso, que nós temos que fazer a nossa parte pessoalmente, mas dependendo do que a gente recebe dos outros e ao mesmo tempo assumindo o compromisso de repassar, né, o bastão, né, da fé. Então assim, todos nós, no momento que a gente se converte, que desenvolve a nossa fé e tudo mais, a primeira vontade que a gente tem é de pegar nossos parentes tudo e levar para dentro da igreja, para poder, né? Como todas as outras coisas boas na vida, né? Olhai, Senhor, para a fé da vossa igreja. 168. É antes de mais a igreja que crê e que assim suporta, nutre e sustenta a minha fé. É primeiro a igreja que por toda parte confessa o Senhor. A Santa Igreja anuncia por toda a terra a glória do vosso nome, como cantamos no Tedeu, que é uma oração da igreja, né? Antiquíssima. Com ela, com a igreja, né? E nela, também nós somos atraídos e levados a confessar: eu creio, nós cremos. É da igreja que recebemos a fé e a vida nova em Cristo pelo batismo. No ritual romano, o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno: o que vens pedir à igreja de Deus? E ele responde: a fé. Para que te serve a fé? Para alcançar a vida eterna. A salvação vem só de Deus. Mas porque é através da igreja que recebemos a vida da fé, a igreja é a nossa mãe. Cremos que a igreja é como que a mãe do nosso novo nascimento, mas não cremos na igreja como se ela fosse a autora da nossa salvação. É porque a nossa mãe é também a educadora da nossa fé. É o que a mãe faz, né? A mãe participa da criação, né? Co-criadora, né? Ela aceita o chamado de Deus para fornecer os subsídios para aquela vida se desenvolver na sua barriga e fora dela, né? Com a educação. Então, a igreja é a nossa mãe. Ela nos deu a fé, ou seja, nos permite recebermos pelo batismo essa nova vida, uma vida diferente, uma vida na fé, e ela também nos educa a desenvolvê-la, né? Dois, a linguagem da fé. 170. Não acreditamos em fórmulas, mas sim nas realidades que as fórmulas exprimem e que a fé nos permite tocar. O ato de fé do crente não se detém no enunciado, mas na realidade anunciada. No entanto, é através das fórmulas da fé que nos aproximamos dessas realidades. As fórmulas permitem nos exprimir e transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e dela viver cada vez mais. Que a gente já falou tanto aqui na vida de oração. A oração vocal é o quê? Repetir fórmulas, né? E essas fórmulas estão aí de graça? Não. Elas estão aí porque a igreja, na sua sabedoria, observando ao longo dos séculos e séculos, o efeito frutuoso espiritualmente que essas fórmulas têm. Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, orações eucarísticas são belíssimas, né? E até o tipo de cada sacramento, né? O batismo, em nome do Pai, uma forma, em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Tudo. E a gente emite ali, pronuncia ali o credo, tem gente que pouco passa a considerar aquilo ali. E você pega, não vou nem dizer o credo, vou dizer o Pai Nosso, né? O Pai Nosso, a gente fala ali, 7 pedidos, né, pequeno e tudo, todo mundo sabe. A gente teve aqui 2 encontros sobre o Pai Nosso, a gente falou 1h30 cada um, foram 3 horas sobre o Pai Nosso, que eu tirei de um livro, que esse autor escreveu em 150 páginas, né? Mas eu tenho outro livro lá, que tem um outro livro só sobre o Pai Nosso, que tem umas 800 páginas. Quer dizer, esse cidadão já parou a pensar, a meditar mais sobre o Pai Nosso, né? Aí deve ter outros que não escrevem, mas pensa, tá tudo na cabeça dele lá, que se fosse escrever dá 1.500 páginas. Então, assim, essas fórmulas trazem em si riquezas inextinguíveis, né? Que a gente pode, se colocar a meditar pelo resto das nossas vidas, a gente não exaure, né? Assim como as imagens, né? Isso aqui vai estar lá no catecismo lá na frente também, mas é a mesma coisa. Nós não acreditamos na peça, né? Na imagem de gesso, de ferro, de madeira, do que é que seja. A gente acredita na realidade que está simbolizada naquela imagem. Na pessoa de Nossa Senhora, na pessoa de São José Maria, na pessoa de Santa Teresinha e assim por diante, né? Então, quem
lê aqui esse catecismo e passa a pensar nessas coisas, a gente vai ver que não ficam brechas, né? A igreja é muito sólida, as verdades vão se complementando umas com as outras, uma não contradiz a outra, e a nossa igreja toda, a gente viu lá, né? Tem mais de 4.000 citações da Bíblia, né? Nesse catecismo, lá no final. Então, assim, é uma coisa assim muito bonita. Cada caminhada que a gente consegue aprofundar mais e caminhar mais para frente, a gente vai vendo essa riqueza, né? 171. A igreja, que é coluna e apoio da verdade, guarda fielmente a fé transmitida aos santos de uma vez por todas. É ela que guarda a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos, tal como uma mãe ensina os seus filhos a falar e dessa forma a compreender e a comunicar. A Igreja Nossa Mãe ensina-nos a linguagem da fé, para nos introduzir na inteligência e na vida da fé. A gente ensina nossos filhos a falar. Já falei aqui também outras vezes. A coisa mais linda que eu acho é ver uma criança falar. Está na nossa oração que a gente usava, né? São Tomás de Aquino. Deus que instrui, como é que é? Que tornastes eloquentes as línguas das crianças. É um milagre, né? Só que as crianças começam a falar lá, papai, mamãe, né? De forma imperfeita, depois até mesmo de forma perfeita, mas eles não sabem que é o pai, que é uma mãe de forma tão, né? A gente não sabe, então, né? A profundidade que tem uma palavra dessa. Se ele aprende a falar, sei lá, para minha menina, a primeira palavra que ela aprender é rua. Rua, rua, rua. Porque tem um horário de levar ela para rua. Se não levar, a confusão é grande. Só que ela não sabe o que é uma rua, né? Ela não sabe, né? Não sabe. Então, Ela sabe que é ventilar. ela aprende primeiro uma fórmula que é a palavra rua, e essa fórmula quer dizer uma realidade. Para ela é o quê? É um momento de prazer, de ela passear, de ela ver coisas, ver um animal, ver uma pessoa, a pessoa vem, mexe com ela, e ela leva um vento e brinca com o avô dela, e etc. Então aquilo ali traz boas experiências para ela. Então, em algum momento ela vai entender o que é uma rua. É isso que a igreja faz, ó. Tal como uma mãe que ensina os seus filhos a falar, e dessa forma a compreender e a comunicar, quer dizer, ela vai entender depois o que é uma rua, e depois ela vai ensinar para o menino dela ou para alguém que ela vai ter a oportunidade de ter a capacidade de educar, o que é uma rua, por exemplo, né? Dessa mesma forma, a igreja, nossa mãe, ensina-nos a linguagem da fé, para nos introduzir na inteligência e na vida da fé. Então a gente aprende o Pai Nosso, e depois a gente vai explorar. Aprende o credo, aprende a prestar atenção na oração eucarística. Não tem coisa mais bonita na missa do que essas orações eucarísticas. Não tem, né? O ato de fé, o ato de contrição, o grande, né? O ato de contrição grande, que é bonito demais. Então, assim, é isso. A igreja é nossa mãe e mestra, né? A gente aprende isso aí. Mãe e mestra, igreja, mãe e mestra. Mas não para pensar o que é que uma mãe faz e o que é que uma mestra faz, né? É isso, né? Ensina fórmulas para que a gente aprenda o que é, aprenda o que são as realidades por trás disso, né? 172. Desde há séculos, através de tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar a sua fé única, recebida de um só Senhor, transmitida por um só batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm apenas um só Deus e Pai. Santo Irineu de Lyon, testemunha dessa fé, declara, aspas para Santo Irineu: a Igreja, embora dispersa por todo o mundo até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e dos seus discípulos a fé, guarda esta pregação e esta fé com tanto cuidado como se habitasse numa só casa. Nela crê de modo idêntico, como tendo um só coração e uma só alma. Prega, ensina e transmite-a com voz unânime, como se tivesse uma só boca. É um poeta, né? Escrever um negócio desse. Quer dizer, está justamente dando outra visão de forma linguística, né? Uma outra fórmula para o que São Paulo disse lá, né? A igreja é o corpo místico de Cristo. Está aqui um corpo só tem um pai, né? Nosso corpo só tem um pai. Não. E ele está dizendo aqui que a igreja ensina que todos nós temos crer de modo idêntico, que a gente só tem um pai, como tendo um só coração, uma só alma, e prega e transmite com uma voz unânime como se tivesse uma só boca. Quer dizer, é a mesma coisa que São Paulo disse, que a igreja é o corpo místico de Cristo, só que é mais difícil a gente entender, né? O que é o corpo místico de Cristo? É isso aqui. É
uma instituição, né, uma instituição sobrenatural, que fala como tendo um só coração, uma só alma, e transmite com voz unânime como se tivesse uma só boca, né? E 2 pés, né? São Pedro e São Paulo. E sei lá, você vai fazer a analogia que a sua fé permitir através do corpo, né? Quem são os olhos da igreja, quem são os olhos do corpo místico de Cristo, quem são os ouvidos, quem são as bocas, e assim vai, né? Através do mundo, as línguas diferem, mas o conteúdo da tradição é um só e o mesmo. Nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição, nem as que se estabelecem entre os iberos ou entre os celtas, as do Oriente ou a do Egito, da Líbia, nem as que se fundaram no centro do mundo. A mensagem da igreja é verídica e sólida, porque nela aparece um só e o mesmo caminho de salvação em todo o mundo. Então pode até ter alguma diferençazinha prática, ritual, uma coisa secundária, né? Acessório, mas a verdade fundamental é a mesma em todas as igrejas que estão unidas sobre a fé católica, né? Esta fé que recebemos da igreja, guardamos-la nós cuidadosamente, porque sem cessar sobre a ação do Espírito de Deus, tal como um depósito de grande valor, encerrado num vaso excelente, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém, né? A igreja se renovando. Então, resumindo, né? Aquele finalzinho do tema, né? A fé é uma adesão pessoal do homem todo a Deus que se revela. Comporta uma adesão da inteligência e da vontade, a revelação que Deus faz de si mesmo pelas suas ações e palavras. Ações e palavras, né? Que é o que chama de instituições, né? Instituição da Eucaristia, o que é? São as ações e as palavras que nosso Senhor Jesus Cristo fez na Santa Ceia, instituindo o sacramento da Eucaristia, né? Ele falou coisas, né? Tomai todos e comeis, etc. E ele fez coisas. Ele pegou o pão e partiu e deu a seus discípulos, dizendo, né? Então isso é que é a instituição da Eucaristia. Então, a revelação que Deus faz de si mesmo, pelas suas ações e palavras. Crer tem, pois, uma dupla referência: a pessoa e a verdade. A verdade pela confiança na pessoa que a atesta, né? Deus. Não devemos crer em mais ninguém, senão em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A fé é um dom sobrenatural de Deus. Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo, né? Crer é um ato humano, que a gente falou, né? Consciente e livre, que está de acordo com a dignidade da pessoa humana. Um jumento não crê em Deus, né? Crê. Cavalo, cachorro. Por quê? Porque crer é próprio dos seres que têm inteligência e vontade, né? São seres humanos, né? E superiormente a nós, os anjos, né? Mas isso é outra história. Crer é um ato eclesial, né? Quer dizer, da igreja. A fé da igreja precede, gera, suporta e nutre a nossa fé, né? Nossa fé pessoal. A igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai se não tiver a igreja por mãe, né? Bem conhecida essa frase. Nós cremos em tudo quanto está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que a igreja propõe a nossa fé como divinamente revelada. A fé é necessária para a salvação. O próprio Senhor afirma: quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Olha só essa frase, como é interessante. Quem acreditar e for batizado, são duas coisas, né? Quem acreditar e for batizado será salvo, mas é o contrário. Quem não acreditar será condenado. É só uma coisa, né? Ele não fala em batismo aqui, né? Para ser condenado, certo? Então, assim, a gente vai ver lá na frente que existem várias formas de batismo, né? Batismo, não sei o quê, batismo por intenção. Existe batismo por intenção. Eu acho que esse é o nome técnico, mas basicamente, se a pessoa manifesta no último momento ali de morte e tal, manifesta a vontade de se converter ao catolicismo, e não deu tempo dela ir pedir o batismo e morreu por uma infelicidade qualquer, a igreja considera que essa pessoa foi batizada, certo? E essa pessoa será salva. Então, assim, é um mistério, né? É o que diz assim, o princípio que a Eclésia supra, que a igreja supre
essa comunidade, que é a igreja, a comunidade dos santos, a comunhão dos santos, confere a fé para aqueles que a buscam verdadeiramente. Só que a gente vai confiar nisso? Não vai, né? Porque existem os meios ordinários, que foram ensinados pelo próprio Cristo. Ele diz aqui, ó, quem acreditar e for batizado será salvo, né? Quer dizer, você tem que ser batizado, recebe a fé e acredita e continua acreditando até o final, né? Que é o que ele diz também em outro momento, né? Quem perseverar até o fim será salvo. Mas quem não acreditar, e outra forma da gente ver também, quem não acreditar e mesmo assim seja batizado, certo? Então, um batizado que não acreditar será condenado. Deu para entender? Deu, né? Certo? Então, assim, porque se a gente for ver... Porque não teve uma adesão. Você pode até ter acreditado em um momento, né? Você acreditou em um momento e foi batizado. Certo. Em algum momento você deixou de acreditar. Perdeu, né? É isso aqui que ele está dizendo. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Aí você pode acrescentar aqui, mesmo que seja batizado. Se não acreditar, não vai ser salvo. Então, assim, se você ler ao pé da letra, né, como o princípio, a sola scriptura, não, pronto, Deus, quem acreditar e for batizado salvar-se-á. Mas quem não acreditar será condenado. Então, o batismo não é essencial. Aí você vai começar, aí você vai parar longe do que a igreja ensina, né? Se você for ler simplesmente o que está escrito no papel e não usar a inteligência e o ensinamento de quem sabe mais do que a gente, que é a igreja, né, para nos ensinar. E para terminar, a fé é um antegozo do conhecimento que nos tornará felizes da vida futura, né? Que é aquela história, que é tipo um saboreio antecipado, né?